Olá, o vídeo de hoje é sobre o que acontece quando a gente termina com alguém e como superar esse término. Eu acho que eu até já tenho outro vídeo ou outros vídeos disso aqui, mas eu acho que de vez em quando é sempre bom a gente retomar esse assunto, porque uma coisa que eu vejo muito no consultório são as pessoas querendo fugir a todo custo de passarem pelos estágios que são bem comuns dos términos de relacionamento. Estágios tipo passar um período de desconforto, encerrar qualquer vínculo, qualquer canal que você tenha de comunicação com aquela pessoa para ficar sabendo como ela tá, para ficar vendo o que ela faz, ou até mesmo às vezes para você se sentir um pouco melhor, tentar puxar assunto, ou uma esperança de que a outra pessoa em algum momento vai puxar assunto com você ou esteja vendo as tuas postagens em rede social. Pode trazer um alívio num curto período de tempo, mas de modo geral só demora mais o processo de superar. E aí eu fiz uma lista de coisas que eu acho que são bem importantes pra gente pensar, que acontecem durante um término e que podem te ajudar a superar o término. Lembrando que não tem nada de mágico na lista. Na verdade, as pessoas talvez que estão me vendo que passaram por términos antes, especialmente antes da era da internet do jeito que ela é agora, lembram que era um processo dolorido, mas que ajudava muito aquela máxima do que os olhos não veem, o coração não sente. Então tá distante daquela pessoa, as pessoas evitarem trazer notícias daquela pessoa que você terminou, ajudavam. Pode ser que não parecia, porque a dor e você ele pensando naquilo o tempo inteiro e sendo difícil para você tocar a vida adiante, porque durante um tempo para muitas pessoas pode ser assim mesmo. A gente não acha que, por exemplo, ficar sem saber o que a outra tá pensando, a outra pessoa tá fazendo, ou com quem ela tá, a gente acha que não faz diferença, mas faz muita diferença. Então eu vou começar primeiro listando coisas que tornam términos de relacionamento tão difíceis. A primeira delas é dor física. A gente sente dor física. Tem pessoas que relatam sensações como literalmente tendo o coração partido, a vontade de ficar em posição fetal o tempo inteiro. Quando a gente chora, parece um choro de dor mesmo, como se a gente tivesse se machucado. O corpo responde ao término como dor, porque os caminhos que a rejeição pega no nosso cérebro são os mesmos da dor física. Então a gente vai sentir uma dor que muitas vezes é quase como uma dor física de você ter literalmente se machucado em algum lugar. Uma outra coisa que vai acontecer é a falta de motivação, né? As rejeições, os términos, eles podem levar a gente a uma baixa de energia, só querer ficar parado num canto, talvez não querer conversar com ninguém, só ficar no mesmo lugar. Isso porque quando há uma retirada brusca de neurotransmissores, né, que estão relacionados à recompensa, tipo ocitocina, dopamina, quando tem essa queda brusca, isso pode desregular, né, os nossos sistemas de recompensa e de motivação, e podem fazer com que a gente reaja com menos energia e também entrar naquela questão de uma sensação meio de abstinência, começar só a lembrar dos momentos que foram muito bons, e às vezes são recortes, né? Você tava lá com a pessoa 15 minutos e foi legal, mas o resto do dia foi muito difícil, e pra você, tudo que sobrou na sua cabeça é o que era muito bom. Isso pode ser um sinal de uma... as palavras estão me escapando hoje. De uma abstinência, toda aquela circulação de neurotransmissor e de hormônio que bruscamente foi interrompida e tomada talvez até por outras coisas, que faz com que você tenha esses pensamentos, essas sensações de abstinência, as fantasias, essas romantizações da relação. Óbvio que o nosso ego também sofre um pouco, né? A nossa autoestima fica remexida com isso, a gente fica achando que o problema é a gente questiona o nosso valor, o nosso senso de pertencimento, se a gente é merecedor, se a gente vai morrer sozinho, o que a gente tinha de errado, o que a gente fez de errado para aquela ação dar errado. E aí também entra outra coisa que é pensar demais, né? A gente fica ruminando ali o que deu, o que não deu, como é que eu vou falar com aquela pessoa, o que eu posso prometer mudar. A gente fica preso em loops de pensamento, né? Quase que obsessivos sobre o relacionamento. Uma outra questão também são emoções intensas, né? Raiva, tristeza, sentimento de culpa, ansiedade, uma sensação de luto, né? De perda, que inclusive é uma outra questão, né? A sensação de perda, ela é muito similar a perder alguém fisicamente, para morte, por exemplo. Então, o que você sente é como se tudo aquilo que você tinha desapareceu. E claro, a gente deposita muita expectativa nos nossos relacionamentos. A gente pode ter uma carência muito grande
e se sentir suprido por aquele relacionamento. Então, quando aquilo é retirado da gente, a sensação pode ser uma sensação de perda, né? Perda do que aquela pessoa oferecia pra gente, perda de um suporte social, perda da nossa rotina. Então é lógico que vai iniciar um processo de luto. E também até mesmo um processo do entendimento que é uma ameaça ao bem-estar e à sobrevivência, né? Da gente entrar realmente num parafuso que a nova rotina foi meio que veio, não vou dizer do nada muitas vezes, mas quando ela se estabelece pode ser um pouco, calma, será que eu vou dar conta? E pode ser demais pra mim, né? Aumento de estresse também, né? O estresse de um término, de um coração partido, ele vai acertar o nosso corpo, liberando cortisol e outros hormônios que podem causar estresse, podem dificultar o nosso sono, o nosso apetite, o nosso sistema imunológico. Não é incomum a gente ficar doente de repente porque a imunidade baixou depois de um término. O apego e o investimento, né? As relações românticas, relações interpessoais... Aliás, você pode sentir isso com outras relações também, tá? Mas aqui falando de relacionamentos amorosos, a gente vai se entrelaçando com outra pessoa e vai dividindo plano, sonho, futuro, expectativa, e perder uma conexão dessa, perder os nossos planos e expectativas, isso obviamente vai ter um impacto muito grande na gente. E muitas vezes a gente vai se perguntar, e agora? Eu tinha planejado tudo isso, a minha vida ia ser assim, agora não vai ser mais? O que eu faço? É normal a gente ter esse momento de, né? Como eu falei, a gente não tá perdendo muitas vezes só um namorado, uma namorada, uma esposa, um marido. A gente tá perdendo nossa rede social, nosso fim de semana, nossa estrutura financeira, nossa casa, tudo vai mudar, né? A nossa fonte de intimidade, de companheirismo, de vulnerabilidade, isso vai deixar isso um buraco que pode causar muito estresse, né? Eu acho que nessas perdas materiais também, eu acho que é muito desconfortável tu imaginar o que acontece depois. Ter que se mudar, ter que se falar várias vezes por conta de filho, divisão de bens, revisão de contas. Tem um monte de coisas que pesam muito e que a maioria de nós vai ter dificuldade para passar e para se organizar, né? Além disso, podem ocorrer coisas tipo certos lugares, cheiros, música, comida, rotinas... atividades que vocês faziam juntos ou que eram um ponto em comum, um ritual entre vocês dois, isso também vai mudar, e vão ser lembretes constantes da pessoa ou do relacionamento, o que vai de vez em quando poder reabrir aquelas feridas emocionais, né? Talvez você fique mais choroso, você queira ficar sozinho, você tá começando a fazer uma atividade, recua, ou talvez zero energia para fazer uma atividade nova. Isso faz parte, tá? Mas é possível sim se recuperar de um coração partido. E tem algumas coisas que eu acho que valem a pena um pouco de coragem, um pouco de esforço e um pouco de paciência pra gente superar. Então algumas coisas que podem te ajudar são: sente a dor que você precisa sentir, isso é muito importante. Chora se precisar, se isola um pouco se precisar. Não guarda, não reprime as suas emoções. É muito importante que você deixe que as suas emoções desconfortáveis e negativas surjam, porque essa dor faz parte do processo de desapegar. É importante entender e abraçar o buraco que aquela relação deixou, né? É óbvio que vai gerar desconforto, e geralmente esse desconforto pode chegar muito perto ou até mesmo gerar dor. Mas é importante tirar tempo nesse buraco, nesse momento, sabe? Perceber como é que as coisas estão hoje, e você notar o que te apegava no passado, talvez as coisas que não eram tão boas, talvez você está sofrendo um pouco por coisas que você gostaria de ter sido. Tenta entender que a rejeição, que o término não é necessariamente uma coisa pessoal, não precisa ter a ver com você, não precisa querer dizer que você não é bom o suficiente, pode ter 1000 explicações. E mesmo que você pense, mas ela falou, ou ele falou que eu não sou bom o bastante, não quer dizer que tem uma coisa errada com você. Quer dizer que ela queira, ou ele queira coisas diferentes que você não soube, não conseguiu, não tinha pra dar. Isso não é um problema. Isso vai acontecer, muito provavelmente, com você também em relações futuras. As pessoas têm necessidades emocionais diferentes e a gente nem sempre consegue encontrar o momento de se equilibrar no suprimento dessas necessidades. E, ok? Pratique autocuidado. Dormir, comer, fazer atividade física, se engaje em atividades positivas,
tenha um pouco de compaixão com você mesmo. Tem coisas que vão ser um pouco mais difíceis. É legal ter um suporte emocional, amigos, familiares que você confia, que não te julgam e que vão te escutar. Tenta retirar da sua vida, assim que possível, lembretes da sua vida com essa pessoa, né? Refaz as coisas na sua casa, guarda fotos e outras memórias que você tem nessa pessoa. Não sei, nem precisa jogar fora, mas esconde no momento até você superar isso. Seja ativo, atividade física é muito importante. Qualquer tipo que seja, mas ter uma rotina de atividade física vai te ajudar muito. Cuidado com mecanismos, né, de enfrentamento, mecanismos de coping que talvez não sejam muito saudáveis, né? Beber, drogas, comportamentos autodestrutivos, sexo desenfreado, coisas desse tipo, talvez é melhor prestar atenção. É importante encontrar estratégias de enfrentamento que sejam mais saudáveis. Escrever num diário pode ser uma coisa que ajuda muito a organizar os pensamentos. Procurar ter paciência consigo, né? Porque vão ter altos e baixos, nenhum processo de cura, nenhum processo é linear. Então, foque-se nos pequenos passos que você vai dar. Procura terapia. Às vezes os nossos amigos, eles não vão saber, óbvio, eles muitas vezes não vão saber como nos acolher e o que dizer o que a gente precisa. E a terapia pode te ajudar muito nesse momento, porque é para ser um espaço seguro. E é um espaço que o terapeuta, por ser uma pessoa neutra, vai te escutar e vai te dar um acolhimento que provavelmente outras pessoas não vão saber te dar, o que é muito importante. E tenta, de alguma maneira, encontrar no término do relacionamento o início para outras coisas que talvez você não conseguia ou não podia fazer antes. Normalmente, quando a gente termina as relações, o fim de coisas significa um começo de outras, mesmo que a gente demore um pouco mais de tempo para entender. Mas acredita quando eu digo, o término ele pode ser muito dolorido, mas passa. É um processo, e se você respeitar o processo, passa mais rápido. Se você gosta do canal, segue, assina, deixa comentário. Eu tô no Instagram, eu tô no TikTok e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.